Olá, você entrou no mundo da tecnologia. Você está no Engenharia Carga Rápida Tech, que apresenta todas as quartas-feiras novidades do mundo da engenharia mecânica, da produção, da automação. E agora então, vem com a tia, que é prazeroso! Contate o Engenharia Carga Rápida através do e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com. E o tema técnico de hoje abordará hidroconformação e foi solicitado pelo senhor Renan. Deixe o seu comentário, eu gostei, eu curti e é prazeroso. Inscreva-se no canal Engenharia Carga Rápida. Lembrando, o Engenharia Carga Rápida Tech, que apresenta novidades técnicas do mundo de engenharia que não são abordadas nas suas aulas do seu curso de engenharia de produção, engenharia mecânica ou engenharia de automação, é disponibilizado todas as quartas-feiras com novas tecnologias. E afinal, o que é processo de conformação? Bom, basicamente, um processo de conformação depende do gráfico pressão-temperatura que determina o estado físico da matéria. Como assim? Perceba, o gráfico de pressão e temperatura ele apresenta como estará o material em função da sua, não só em função da sua temperatura, como em função da sua pressão. Perceba, o aço ele pode estar no estado sólido ou no estado líquido. No estado de vapor é somente na condição de soldagem, na condição de corte de chapas, mas também pode estar no estado de vapor. Quando se faz corte a laser, o metal, o aço é vaporizado. Mas perceba então, se nós tratarmos de conformação líquida, ou seja, o aço a uma temperatura acima da temperatura de liquefação do aço, que é de 1500 graus Celsius, nós temos então o processo de fundição. O processo de fundição ele é voltado à modificação da forma geométrica do aço, que se encontrava na forma de uma barra, na forma de um tarugo, e esse material é então aquecido, esse aço é aquecido acima de 1500 graus, passado para o estado líquido e derramado em um molde, em uma forma com uma outra forma geométrica, adquirindo então, após o abaixamento de temperatura, após o resfriamento, a forma nova da peça desejada. Temos também a conformação plástica. A conformação plástica, ela consiste na modificação de um material em função de um esforço superficial sobre esse material. Por exemplo, se pegarmos uma chapa e dobrarmos a chapa, e esse esforço sobre a chapa ultrapassar ao esforço de tensão plástica do material, esse material se moldará com a forma do esforço executado, ou se moldará também, se for feito em um molde, um estampo, adquirindo a forma da cavidade desse estampo. Perceba então, nós temos aqui um processo, como dissemos, o processo de estampagem. O que é a estampagem? A estampagem então consiste de uma chapa que é colocada sobre um estampo, que na verdade tem uma forma geométrica que molda essa chapa, e a moldagem dessa chapa se dá por uma ferramenta móvel chamada de punção, que ele se movimenta sobre a chapa, conformando sobre o outro lado do estampo, sobre a matriz do estampo. O estampo então tem um lado móvel, que possui punção,
e um lado fixo que consiste da matriz. E todo o esforço desse processo de estampagem é feito por um equipamento chamado prensa, pois os esforços podem ultrapassar até 5.000 toneladas, são esforços elevados. E o que fazemos com o processo de estampagem? Toda a carroceria de um automóvel é feita pelo processo de estampagem, toda a chaparia de um refrigerador, de um fogão, é feita pelo processo de estampagem. O processo de estampagem consiste no processo de conformação plástica. Na engenharia, existem outros processos de conformação plástica, como forjamento, na fabricação de molas, etc., que abordaremos posteriormente. E como parâmetros para que ocorra uma conformação plástica, vamos abordar o diagrama de tensão-deformação linear. Tensão por deformação linear. Perceba que se desejarmos deformar uma barra de comprimento L inicial, e essa deformação então ocorrer através de esforços de tração sobre a barra, esta barra se deformará, ela esticará em delta. Esse delta, em função do comprimento inicial da barra, então podemos chamar de deformação linear essa relação do comprimento de deformação delta pelo comprimento inicial da barra. Isso é chamado de deformação linear. E se nós então olharmos no diagrama de tensão-deformação, percebemos que existe ali uma região linear de crescente em linearidade, chamada de região elástica. Essa região elástica do material, ela é importante para o projetista de máquinas e equipamentos. Por exemplo, uma barra, uma coluna que suporta os esforços de tração gerados por uma prensa ou os esforços de tração gerados por uma máquina injetora, essa coluna ela se estica quando ocorre o travamento da máquina pela força de travamento e ela volta à condição inicial após o travamento. Então é interessante para o projetista de máquinas trabalhar na região elástica. Mas em processos de fabricação que necessitam de uma conformação plástica do material, o engenheiro necessita ultrapassar algumas tensões. E ele usualmente trabalha entre a tensão de ruptura e tensão de elasticidade do material. Entre estas duas tensões. Perceba, essa região então é chamada de região de plasticidade do material, que é onde ocorre a deformação permanente. Dobra de chapas ocorre nessa região. Ultrapassamos a tensão de elasticidade do material e, porém, também ficamos abaixo a tensão limite de ruptura desse material. Nessa região é onde o material não tem memória, ele não retorna mais à condição inicial, ele adquire a nova forma. Ou seja, se entramos com uma chapa em um estampo, e ao ocorrer a estampagem, ele adquire a nova forma, por exemplo, ali a forma de uma lata de cerveja, uma lata de refrigerante. Essa região, então, é definida ali em parâmetros de deformação mínima e máxima. Isso, então, é chamado de conformação plástica. Esse processo é chamado de conformação plástica. Na região de plasticidade do metal que ocorre o processo de hidroconformação. A hidroconformação utiliza uma prensa onde é instalado um estampo que contém um lado móvel e um lado fixo. Dentro desse estampo é levado então um blank que possui geometria especial, que pode ser na forma de chapa ou na forma de tubo. Quando esse blank tem a forma tubular, ele possui então um tampão. O equipamento possui um tampão de um lado e do outro. Do outro lado é um tampão injetor, onde é injetada água em emulsão, e esta água pode atingir até 6.000 bar. Lembrando, um bar consiste de
uma pressão de 10 metros de coluna d'água. E como a pressão injetada é de 6.000 bar, nós temos aqui 60.000 metros de coluna d'água. Ou seja, 60 quilômetros de coluna d'água. Após a injeção dessa altíssima pressão de água em emulsão, ocorre então, mantido então o tampão com forças axiais para que esse tampão não escape, não deixe vazar a água em emulsão, ocorre então a conformação da peça tubular na forma geométrica desejada, que é a forma da cavidade do estampo. Esta pressão de água então é alta porque ela que gerará todo o esforço de conformação em função da cavidade do estampo. Perceba aqui a vantagem do processo de hidroconformação, porque podemos ter formas geométricas ocas de qualquer tipo de desenho, em qualquer configuração desejada. Essa forma aqui geométrica, então, adquirida em função da pressão de água, uma vez que a forma geométrica foi adquirida, a peça então, o estampo lá do móvel de estampo se abre e a peça é extraída. Perceba que a conformação da peça, a peça que acaba então se esticando, ela possui ali uma diminuição na sua espessura. Os processos de hidroconformação, eles usualmente, a forma tubular ou a forma de chapa, ela varia entre uma espessura de 0,4 milímetros até 4 milímetros de espessura e pode trabalhar desde aço até alumínio. E o processo de hidroconformação, então, fabrica peças ocas, coletores de admissão de automóveis, escapamentos de automóveis, sem a necessidade de execução de solda e sem a necessidade de ser uma peça reta, onde um macho interno de uma peça, de um estampo, não conseguiria ser extraído da ferramenta ou da própria peça. Temos também, perceba, quadros de motocicletas feitos através da hidroconformação. Motocicletas e até mesmo de bicicletas, sem necessidade de soldas, e lembrando, soldas geram acúmulos de tensões, deformação e peças de geometria não repetíveis, sem repetibilidade de processo. Existe a tendência do surgimento do mercado de carrocerias de automóveis cada vez mais serem feitas de peças por hidroconformação, sem a necessidade então de solda e sem o problema de se ter peças com acúmulos de tensões. E com isso finalizamos mais uma aula do canal Engenharia Carga Rápida. E o Engenharia Carga Rápida Tech termina aqui. E se você quiser solicitar alguma tecnologia em particular para o Engenharia Carga Rápida, basta escrever para profa.valeria.moreno@gmail.com. E agora vem a pergunta carga rápida. Existe alguma coisa mais prazerosa que o Engenharia Carga Rápida Tech? Desconheço. Solicite o seu tema para o Engenharia Carga Rápida Tech através do e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com. Ó, aqui embaixo, ó, você vai dar um like. Não esqueça de deixar a sua opinião ao sair. Você entrou no canal Engenharia Carga Rápida. Ficou bom, né, produção? O quê? Ficou ruim de novo? Ah, produção, não vou fazer de novo. Não vou, chega.